amigos, já estou recebendo os nossos convidados de hoje, nosso amigo Chico Almir, produtor rural, e vai trazer a sua palavra aqui também do nosso ponto de vista. Nosso amigo Cid também está por aqui, o nosso companheiro, desculpe seu nome? Eliezer. Delmiro. Exatamente, Delmiro aqui também conosco, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre esse importante manifesto, né, Chico? No próximo dia 4, vocês vão para o município de Morada Nova, produtores vão se reunir nessa manifestação e uma discussão antiga, mas pertinente. É o preço do leite. É do conhecimento público que nós realizamos há 3 anos atrás, coincidentemente, agora no início de fevereiro, fará 3 anos, um movimento de produtores aqui em Xaramubim, ali no Memorial Antônio Conselheiro, onde nós reunimos aproximadamente 500 produtores. Tivemos alguns avanços, porém, de lá para cá, as coisas começaram a complicar novamente. E no ano passado nós tivemos diálogos frequentes com a Betânia, com o Sindicato dos Laticínios. Infelizmente, a coisa não fluiu. No primeiro semestre do ano passado, o preço do leite, como diz no linguajar moderno, bombou no Brasil. Nós pleiteamos que isso chegasse ao Ceará, não chegou até nós, sob a justificativa de que no segundo semestre leite baixaria e o leite não baixaria no Ceará. Eles não iam baixar o leite no primeiro semestre para que não baixasse no segundo, que é o período mais crítico, Aristênio, de nós que somos produtores aqui no sertão, onde aumenta o custo da produção, com ração, com insumos, com uma série de outras coisas. E isso não aconteceu, essa promessa não foi cumprida por parte da Betânia e talvez antes que você me pergunte, eu vou me antecipar. Por que a Betânia? Nós tratamos com a Betânia, tratamos com o Cid Laticínio, mas citamos Betânia porque hoje na verdade, quem dita a regra do mercado no estado do Ceará sobre o preço de leite é a Betânia. Ela tem um monopólio do leite no estado do Ceará, né? E os demais laticínios menores seguem essa regra. E aí não se cumpriu. E para nossa tristeza e para o nosso prejuízo, não apenas dos produtores, mas para todos os municípios produtores de leite do Ceará, houveram seguidas reduções do preço do litro de leite pago ao produtor. A última redução, agora do dia 16 desse mês de janeiro, de 7 centavos, perfazendo aí, Elistênio, um total de 42 centavos a menos no preço pago por um litro de leite aos produtores do Ceará. Para que você, Elistênio, e aqueles que estão nos ouvindo tenham uma ideia do que é que isso representa, já que nós não podemos dar um exemplo geral do Ceará, vamos usar o exemplo do nosso Quixeramobim, que é tido como a maior bacia leiteira do Ceará. Aqui presume-se que hoje produza por dia 200 mil litros de leite. Essa é a estimativa que existe do município de Quixeramobim. Esses 42 centavos representa um montante em torno aí de mais de 2,5 milhões a menos, Elistênio, circulando na economia do município de Quixeramobim. Isso impacta de uma maneira muito drástica na vida do produtor de leite, que já é sacrificado, isso impacta no comércio, isso impacta na economia de um modo geral. Isso Quixeramobim que nós estamos falando. Se você pegar proporcionalmente aos demais municípios, a consequência também é muito grande. Tivemos agora recente diálogo novamente, fizemos uma reunião dia 17, né, Cid? Né? Dia 17 nós tivemos em Fortaleza, estava lá um dos diretores da Betânia, a conversa não fluiu, não estamos sendo ouvidos nos nossos pleitos, além de nós termos a dificuldade da redução de preço, o que é pior, nós não temos um referencial de preço do Ceará. Nós não temos um indexador que balize o preço, que norteie o preço. A coisa fica muito solta. Quando o preço do leite sobe no Brasil, não tem reflexo no Ceará. Mas quando o preço cai, aí sim, chega para nós. E a coisa não fluiu. Tentamos conversar, tentamos dialogar. No dia de ontem, nós estávamos na expectativa de ter uma reunião com o diretor-presidente da Betânia. Ele optou em reunir-se com o presidente da Federação da Agricultura, né, com o Amilcar Silveira, sugeriu que não tivesse naquele momento a participação de produtores de leite. Houve uma reunião com o presidente da federação, nós delegamos que o presidente conversasse lá e ouvisse, mas infelizmente a conversa não fluiu, ficou na estaca zero.
E aí não foi uma decisão minha, não foi uma decisão do Cid, do Eliés, do Renan, de ninguém individualmente dos municípios que estão envolvidos nesse processo. Foi uma decisão do grupo, uma decisão dos produtores de leite. Nós resolvemos, então, partir para realizar um protesto ordeiro, pacato, um protesto de cidadão que está se sentindo realmente prejudicado. E estamos aí já organizados para, no sábado, irmos à Morada Nova, para a frente da empresa Betânia, manifestar a nossa insatisfação diante dessa realidade. E daí não é mais só o município de Quixeramobim, não é só a Madalena, não é só o senador Pompeu, não é só o nosso entorno. Nós temos Alto Santo, nós temos Iracema, nós temos municípios do Centro-Sul. Se eu for enumerar aqui, são muitos. Há uma articulação já toda programada para que esses municípios estejam lá. E o que nós iremos fazer lá? Não adianta dizer agora que nós temos uma expectativa, nós vamos voltar com a garantia de que o preço do leite foi reajustado ou de que nós criamos um indexador. Tivemos um momento para o diálogo, não quiseram, não ouviram, subestimaram a capacidade de organização dos produtores e agora nós vamos lá para fazer um protesto, como eu disse, pacato, ordeiro, mas muito firme e muito determinado, para mostrar para o Estado do Ceará, para a imprensa do Estado do Ceará, para o consumidor do Estado do Ceará, para mostrar para a opinião pública do Estado do Ceará a relação que existe hoje entre os laticínios e os produtores de leite. Para fechar aqui essa minha participação, meu amigo Elistênio, e dar vez aí aos nossos colegas, eu gostaria de concluir dando, inclusive, um exemplo de que as coisas não acontecem às claras nessa relação laticínio-produtor. Essa última redução anunciada de 7 centavos, agora a partir do dia 16, houve, em seguida, nós identificamos o comunicado de um representante da Betânia Lácteos para um comerciante, simultaneamente, nesse período, dizendo para o mesmo antecipar as suas compras, porque a partir do dia 20 desse mês, todos os produtos da linha Betânia seriam reajustados. Quer dizer, e o comunicado para o produtor era de que estava havendo retração nas vendas, a empresa não estava vendendo, portanto, a necessidade de baixar o preço do leite para o produtor. E, simultaneamente, a empresa comunica ao supermercado que vai reajustar o preço. Então, o produtor está sendo sacrificado e o consumidor lá na ponta também, porque não está chegando nele. Quer dizer, alguém no meio do caminho está ganhando muito e muito bem nas costas do produtor e também do consumidor. Então, o apelo que nós fazemos aqui é um apelo. A hora é agora. E a gente costuma dizer, o produtor de leite do Quixeramobim, do Sertão Central e do Estado do Ceará, que estiver satisfeito com essa situação, que estiver satisfeito com esse preço, fique em casa. Agora, se você estiver se achando incomodado, se isso está prejudicando a sua economia, a hora é agora. Vamos nos juntar. Os ônibus serão disponibilizados nos municípios. Estamos fazendo toda essa articulação para que a gente vá à Morada Nova e faça essa manifestação. E aqui nós estamos exatamente aproveitando essa larga audiência desse veículo de comunicação importante para fazer esse apelo, meu irmão. Só endossando isso que o Chico falou, os produtores estão se organizando para buscarem uma saída e apresentar força no próximo sábado nesse manifesto, não é isso? A gente está atrás só de um balizador que lá fora tem, que aqui no Ceará a gente não tem. A gente quer só o justo, a gente não quer nada mais. É o preço, que seja para toda a cadeia. Lá no Sul e aqui no Nordeste seja igual. Que pague pelo produtor merece. Sobe na glândula de supermercado e para o produtor baixar. É justo isso. E o produtor quer só ter a vida digna. Cid, você que é produtor rural, sabe muito bem desse problema, e aí quando sobe para o consumidor e baixa para quem produz, a conta não fecha, né? Sim, como o Chico bem frisou, como o Elias acabou de falar, é muito complicado para nós. Por exemplo, a gente sobrevive disso, nós precisamos fazer a vaca dar leite para nós sustentar a nossa família dignamente. O que é que nós queremos?
ter uma vida digna junto dos nossos. E assim, hoje nós estamos num município que respira leite. Hoje, como o Chico bem falou, o Xeramobim hoje, nós, os produtores de leite, estamos jogando aí 200 e poucos mil litros de leite no Xeramobim, que estava representando, em média, mês, em média, aí, 18 milhões de reais mês. Com essa retração de preço, nós estamos deixando de receber mais de 2 milhões e meio de reais mês. Isso impacta no município, né? E assim, um dos agravantes que a gente vê é que lá fora, no sul-sudeste, quando o leite lá sobe, o nosso não sobe na mesma velocidade. Quando lá baixa, o nosso baixa na mesma velocidade ou mais. Na reunião que a gente teve no dia 17, foi feita uma pesquisa de preço a nível de estados vizinhos. Minas Gerais está subindo 10 centavos no litro de leite e o nosso estava baixando 7 centavos. Ainda, e não bastasse, eles subiram o preço do leite para o consumidor. O leite que a gente fala em termos gerais, porque assim, produto lácteo, né? Porque assim, quando eles baixam o preço do leite, o HT que eles falam, o restante da linha não baixa um centavo. E assim, o que é que a gente quer? A gente quer conclamar a todos os produtores de leite, muitos deles ligavam para a gente, perguntando o que é que a gente poderia fazer para ajudar a cadeia como um todo. E agora é a hora de nós ir para cima. Nós não temos mais o que fazer, nós procuramos conversa, foi prometido que não baixaria preço de leite no verão, e isso não aconteceu. A gente está passando por dificuldade, a chuva está demorando, muita gente faltando forragem para os animais, comprando forragem cara, como eu mesmo agora comprei 28 mil quilos de forragem, foi 15 mil reais, onde o preço do meu leite baixou, que eu estou deixando de receber 9 mil reais mês. Como é que eu vou aguentar? Como na hora que eu quebrar, o município quebra junto. E assim, a gente quer conclamar a todos os produtores de leite que agora é a nossa hora. Nós mostrar para ele que nós somos pobres, mas nós temos dignidade. Nós vamos para lá, não é fazer baderna, como o Chico falou. Nós vamos para lá para mostrar a nossa indignação com o que essas empresas grandes estão fazendo com a gente. Hoje a gente fala da Betânia, mas nós temos as outras aí. Nós temos Maranguape, nós temos Cambi e outras mais, que todas estão no mesmo barco. Você tem ideia, a Betânia tem 94% de isenção de imposto no estado do Ceará. Hoje tem outras empresas de fora, para botar 1 litro de leite dentro do estado do Ceará, paga 50 centavos para entrar cada litro de leite. No estado do Ceará, a Betânia não paga esses 50 centavos, porque ela é aqui dentro. Não tem o transporte que vem de fora, e as de fora conseguem vender leite o mesmo preço que a Betânia vende aqui dentro do comércio do estado. Pagando mais caro. Pagando mais caro. Lá eles pagam R$ 3,70. Tem deslocamento, vamos supor, de Minas para entrar no Ceará. Na hora de entrar no estado, paga 50 centavos por cada litro de leite. E ainda consegue vender os produtos deles o preço que a Betânia vende aqui. Uhum. A Betânia tem isenção de 94%, não paga esses 50 centavos e o frete é dentro do estado, dentro de casa. E nós, o estado do Ceará, não produz 50% do que a gente consome. Isso é o primeiro passo, pessoal, que nem o Chico falou. Isso aqui é um movimento ordeiro, é um movimento que a gente vai fazer, mostrar a nossa indignação, mas isso é o primeiro passo. Ninguém vai prometer que vai sair com preço de leite de lá. Isso aí é o futuro. Depois nós vamos ter que procurar nossos governantes, vamos ter que sentar com a Betânia novamente e até os outros laticínios para eles sentir que nós estamos nos organizando, porque hoje o que falam, o produtor de leite é mal organizado. O produtor de leite não é mal organizado, o produtor de leite tem o que fazer. A gente está aqui, a gente se levanta de madrugada, a gente deixa os que fazem da gente para nós lutar por uma causa nobre, pela nossa causa. Por isso a gente, vou falar mais uma vez, todos os produtores de leite, no dia 4, a gente vai passar o horário aí nos grupos de WhatsApp. No dia 4, a gente ter, no mínimo, umas 2.000 pessoas em Morada Nova.
cada município, cada produtor fazia a sua parte e que as coisas vão dar certo, para eles sentirem a pressão que nem nós vem sentindo. Isso eu só tenho que agradecer hoje o Sistema Maior de Comunicação e aos demais parceiros que vêm nos apoiando nessa nossa luta. Chico, se não tiver o leite, não tem o queijo, a nata, o coalhada, o requeijão, a manteiga. Aí fica difícil. Mas quem produz o leite são vocês. A pergunta que eu queria deixar era, qual é a solução para resolver tudo isso? O que é que vocês apresentam de solução para equiparar esses preços e valer essa operação que vocês têm em relação à venda desse leite? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, não é a hora de fazer uma intervenção do governo? Está na hora de haver uma pessoa que sente e que lidere esse diálogo entre produtores e a indústria. Quem deveria fazer esse papel? Não, o governo. Se não fez, por que não fez? Ou está encaminhando? Quem está negociando? Como é que acontece essa mediação? Essas duas perguntas, por favor. Elistênio, o que nós propomos é simples. É muito simples. É de fácil equação. Primeiro, com a reação do mercado, nós precisamos restabelecer o que nos foi tirado, sem que houvesse justificativa, porque alguém continuou ganhando muito dinheiro e nós fomos prejudicados. Precisa haver reposição do que foi tirado. Primeira reposição. Primeira reposição. Certo. Partindo daí, nós precisamos criar um indexador. O que é isso? Esse indexador, Elistênio, ele pode, inclusive, eu vou dar um exemplo aqui, pode ser o CEPE, que é o que rege não apenas o leite, mas ele é o que rege o mercado da agropecuária no Brasil, de todos os produtos. Há todo mês a publicação, isso é um levantamento que é feito, né, por um órgão chamado CEPE, que é publicado para todo o país. Inclusive, o leite está lá. Só que o estado do Ceará não está dentro dessa estatística, porque precisa que seja feito um levantamento mensal. Se a memória não me trai, o único estado do Nordeste que está inserido aí é o estado da Bahia. Mas precisamos que nós temos uma referência, esse indexador, para que não fiquemos nós dependendo do humor de um dono de laticínio que vai baixar na hora que quer e que vai subir da migalha que dão na hora que quer. Nós precisamos de uma referência, nós precisamos, seja do CEPE, seja de qualquer outra coisa. E estamos ainda com a ideia mais adiantada. É um valor padrão. Um valor padrão. Padrão e que seja claro e publicado. Hoje é uma das coisas que pouco se ouve falar no Ceará, que deveria se falar muito, porque entra a questão da saúde pública, etc. Era a qualidade do leite. Se fala muito, sempre se falou aqui no Ceará de pagar por volume, mas nunca se falou de pagar por qualidade. É muito pouco, é muito tímido ainda o que se fala por qualidade. Precisa se estabelecer padrão, que o preço seja claro, transparente, para que todo produtor saiba quanto realmente está o leite no estado do Ceará, que isso tudo funciona muito ainda debaixo do tapete. Isso não está correto. E nós estamos, inclusive, também sugerindo, Elistênio, que seja criado, além desse indexador, que eu disse que pode ser o CEPE, enfim, que seja também criado no nosso estado um conselho chamado, que já tem lá no Paraná, que já tem no Rio Grande do Sul, que já tem em outros estados, e que vem fluindo bem, que é o chamado Conceleite. É um conselho paritário formado pelos produtores, pela indústria e pelo governo. Aí onde entra o governo? Para mediar tudo. Para mediar. Esse conselho, ele deve ser o mediador, o norteador e quem vai cobrar, na verdade, o resultado e o cumprimento daquilo que está estabelecido nesse indexador. Esse conselho deve ser criado para isso. Houve uma pacificação nesses estados, a partir do momento da criação desse conselho. É preciso que tenha também vontade política, e é bom que se diga aqui, isso aqui é uma opinião do produtor rural, Chico Almi, nossa, como produtor rural, é que o estado do Ceará, até hoje, tem sido omisso, tem virado as costas para o produtor, sobretudo para o produtor de leite. Eu acho que está na hora do nosso governo do estado olhar para nós, produtores, que é como disse o Cid,
Nós acordamos cedo. Eu estou aqui, ele está aqui, o Elias está aqui, mas nós somos produtores. Você me conhece, quem está nos ouvindo sabe. Eu sou uma pessoa que já militei muito na vida pública, mas nunca deixei de ser produtor. Eu sou filho de produtor que produziu leite mais de 50 anos, fui criado com leite, criei meus filhos com leite, vivo da atividade. E hoje eu vivo exclusivamente do leite, Alistênio. Eu moro na propriedade, nós temos uma rotina, todos nós, porque se existe uma coisa que é muito parecida, é a rotina de produtor de leite, seja ele grande, médio ou pequeno. O dia é muito curto para nós. Nós não estamos num negócio desse aqui para querer aparecer. Nós não estamos num negócio desse aqui para fazer média com quem quer que seja. Nós estamos por um dever de justiça. Por um dever de justiça, porque alguém tem que puxar isso. E nós estamos aqui puxando isso. Então, o que nós queremos é que também tenha um olhar do governo para nós que somos responsáveis pela maior geração de emprego e renda no campo do estado do Ceará hoje. Raros são os municípios que não têm um produtor de leite. Um produtor de fruta não tem em todo estado, em todo município. Um produtor de leite tem praticamente em todos os municípios do estado do Ceará. Tem em todos os municípios do estado do Ceará. E eu aqui, no meu caso, além de produtor de leite, a vida toda, né? Eu também eu sou um representante classista. Eu presido o Sindicato Rural lá de Madalena. Eu sou diretor da Federação da Agricultura do Estado do Ceará, a nível de Sertão Central, e eu costumo até dizer, Alistênio, porque isso também vale para o nosso setor classista. Para o nosso setor classista. Eu, como produtor, eu tenho o dever de lutar, mas como representante classista, eu não tenho o dever e a obrigação, porque é a nossa missão defender o produtor. Nós não podemos pensar só em nós. Nós não podemos ser egoístas. Ah, melhorou para mim, eu vou ficar quieto aqui. Por isso que esse momento agora é importante, da gente dar as mãos, porque a hora é agora. A hora é agora. Dar as mãos para a gente ir à morada nova, porque, como eu disse, subestimaram a nossa capacidade de organização e de articulação. Eu costumo dizer que eu era criança, meu pai produziu leite a vida toda, e essa realidade não é diferente de quem está nos ouvindo agora. Quantas e quantas vezes, Alistênio, papai foi produtor pioneiro da Betânia. Quando a Betânia se instalou no Quixeramobim, meu pai foi dos primeiros que passou a botar leite para a Betânia. E o meu pai, eu vi a vida toda um homem digno, honrado. Cada prestação de conta de leite, ele chegava em casa angustiado. E não tinha com quem reclamar muito, não. Conversava com a família, conversava com o vizinho. Naquela época, os veículos de comunicação praticamente inexistiam. Nós não tínhamos essa facilidade de comunicação. As coisas foram evoluindo. Hoje nós continuamos sofrendo aquilo que meu pai e o pai de muitos sofria. Agora nós temos uma diferença. Agora nós podemos reclamar. Agora nós podemos nos comunicar. E eu acho que subestimaram essa capacidade da gente, com a tecnologia que chegou, da gente se comunicar, se inteirar e saber o que é que está acontecendo. Produtor pode ser sofrido, produtor pode ser massacrado, mas besta não é mais não. Então, é isso que nós queremos. Nós não temos prazer nenhum. Nós queremos que a indústria continue ganhando muito dinheiro, porque nós não queremos que ela quebre, porque se ela quebrar, lasca todo mundo. A realidade é essa, no linguajar popular. Nós queremos que eles estejam bem, nós queremos que todo mundo da cadeia produtiva do leite esteja bem, mas nós também. Porque nós somos a base dela. Nós não podemos ser eternamente esse burro de carga pisoteado que hoje nós somos. E você falou uma coisa muito interessante, meu amigo. Nós não podemos ficar aí abandonados pelo olhar governamental que dá 90 e tantos %, né, de incentivo fiscal para uma empresa que machuca o produtor de leite e nós somos abandonados. Aí fica um apelo aos nossos deputados estaduais, os federais, os representantes que há pouco tempo tiveram por aí pedindo voto, né, que se elegeram. Tomam posse amanhã, inclusive. Tomam posse amanhã, eu espero, e aqui eu sei que é abrangente, que alguns estejam nos ouvindo e que vocês olhem um pouco pelo produtor de leite, que é quem mantém a economia no campo. Nós temos hoje, Alistênio, um grave problema que se chama sucessão no campo. Nós já temos regiões no nosso sertão ficando desertas, porque os pais vão morrendo e os filhos não querem mais enfrentar a dureza não, porque estão desestimulados. E se nós não tivermos o cuidado de lutar nesse momento, a tendência é que o nosso sertão vai ficar deserto, é 100%. Porque os nossos filhos, vendo o sofrimento da gente, eles não vão mais querer
seguir na atividade, não. E aí, quem vai gerar renda no sertão? Quem vai gerar o alimento que está na mesa? Outra importante discussão essa, não? A sucessão no campo. Isso, meu amigo Alistênio, a sucessão do campo, ela passa por isso que nós estamos discutindo aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Chico, então deixa eu organizar aqui a pauta. Reposição do valor que foi retirado, os 7 centavos. Isso. Não, 7 não. 42 centavos. E também criar esse indexador, esse balizador do preço, um valor padrão para que não haja essa volatilidade, uma hora baixa mais, outra hora fica nessa flexibilidade, e a criação desse conselho para reunir essas demandas e organizar. Exatamente. Ele é um conselho que ele é criado formalmente, oficialmente, inclusive com a participação do governo. E outro ponto importante, né, Cid, que nós temos sempre discutido, que somos sempre vítima. Quando chega o inverno que aumenta o volume de leite, nós produtores que produzimos de seca e de verde, pagamos um preço caro. Qual é esse preço? O camarada que não trata da vaca dele no verão, que cria solto no verão, no inverno ele passa a ser produtor de leite. Aquele leite que sobra do bezerro, ele começa a vender. Embora que no verão ele não trata da vaca. Aí o queijeiro tem dificuldade, joga dentro da Betanha, joga dentro dos outros laticínios. Esse camarada também joga lá. E ele diz, não, o volume subiu muito, nós precisamos criar uma cota. Aí joga a cota no nosso lombo. Que passamos o verão produzindo, segurando a barra e tendo uma média. Nós não somos contra que seja criada essa cota. Agora que essa cota tenha como referência o que nós produzimos no segundo semestre, que é o período do verão, que para a gente não ser penalizado. Porque quem está nos ouvindo que cria vaca de leite sabe, e que trata de vaca de leite. Nós que somos produtor mesmo, porque tem uns produtores e tem uns tiradores por aí. Nós somos produtor, pequeno, médio ou grande, eu sou um pequeno produtor. Mas a minha produção no verão é maior do que no inverno. Porque no verão a gente trata das vacas com aquele cuidado e tal, e no período do inverno a tendência é que a produção caia. Perfeitamente. Cid, você quer comentar alguma coisa? Não? É assim, como o Chico bem falou, essa questão dessa extra cota, isso é interessante demais. Porque assim, o leite da gente, quando chega na época do inverno, a vaca até, porque sai do curral, começa a andar, queima mais energia, deixa de produzir mais leite. A produção de leite do pequeno produtor, do grande, médio, no inverno tende a cair. E daquelas pessoas que não tratam tão bem o animal, ela vai aumentar, porque ela vai comer melhor, acostumada a andar no campo. Enfim, nós somos penalizados por isso. E outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro, para as empresas Betanha, Maranguape e as demais, que nós não somos contra a empresa, nós não somos inimigo da empresa. Nós queremos ser parceiro das empresas. Nós queremos que a empresa, cada dia que passa, ela fique maior. Mas nós também queremos crescer junto. A empresa cresce na velocidade da margem que ela tem e eu crescer na velocidade da margem que eu tenho. Agora, eu não posso crescer sem mais do jeito que está hoje. Hoje, você imagina o seguinte, para mim comprar semente, para mim comprar óleo, para botar no trator, manutenção no trator, eu vou ter que vender vacas para fazer esse serviço, porque os 27 mil que já foi, eu poderia fazer isso. Né? A empresa tem que botar isso na cabeça, o seguinte, nós, produtores, estamos fazendo esse manifesto, nós não estamos fazendo manifesto contra a empresa, nós estamos fazendo manifesto em prol do nosso direito. A empresa, nós quer parceria, nós queremos que ele nos receba com dignidade, que ele nos receba, que nós não vamos maltratar ninguém, porque assim, esse grupo, uma das coisas que preza muito é isso aí. A gente saber entrar e saber sair para deixar o caminho aberto. Na hora que o primeiro produtor, colega da gente, for começar a maltratar alguém, nós vamos conversar com ele para isso não acontecer. Porque o que nós queremos? Nós queremos uma coisa ordeira. Todo mundo ficar sabendo, ordeira. Porque ninguém paga para andar direito. É isso mesmo, mas é só agradecer a vocês. Chico, não, Chico. Ainda na linha do que falou o Cid, nós gostaríamos de reforçar. Hoje um colega produtor, aqui, inclusive do Quixeramobim, eu ainda estava na Vaze Alegre, eu ainda estava em casa para sair para cá, e ele me ligava preocupado. Está querendo ir para o movimento, inclusive vai no carro próprio dele,
e me perguntando como é que estava, se havia ânimos exaltados, que podia haver alguma ação de violência, alguma coisa nesse sentido. Eu digo, nós não admitiremos isso, em hipótese alguma. Porque se nós estamos lutando por um direito sagrado nosso de produzir, nós não podemos enveredar jamais por esse campo, né? E disse para ele disse, eu estou disposto a ir, é uma pessoa muito discreta, produtor nato, que nunca participa, um pouco se manifesta, e assim eu estou percebendo muita gente com esse desejo, sabe, Elistênio, de ir lá para dizer da insatisfação. E eu quero aqui conclamar a cada produtor de leite do Quixeramobim, de onde chega aqui agora, né, nesse momento em que nós estamos aqui reunidos e conversando, onde chegar o som, onde chegar a imagem, eu gostaria de fazer um apelo para que todos os produtores pudessem ir à Morada Nova. Quem quiser ir no seu carro particular, vai. Quem quiser ir de ônibus, serão disponibilizados ônibus de todos os municípios. A logística desses ônibus, nós divulgaremos nos grupos de WhatsApp, horário de saída, coisa e tal, tudo vai ser divulgado, todo mundo vai ter a oportunidade de ficar sabendo, mas se prepare. Produtor, às vezes, tem um negócio de dizer, Elistênio, e isso acontece comigo. Não, eu não vou porque eu tenho isso para fazer cedinho, mas é muito melhor que a gente disponibilize amanhã, do dia 4 de fevereiro, né, do que a gente ter que perder aí uma semana, um mês, um ano, 10 anos e uma vida do nosso suor, jogado fora e debaixo de uma exploração. Então é a oportunidade que nós temos apenas numa manhã de ir à Morada Nova, todos nós, com as nossas famílias, levando as famílias, porque a família depende dessa atividade. E eu vou mais além, o comerciante do Quixeramobim, que quiser ir, que puder ir, se não puder ir, pede a família, pede um amigo, porque ele também está dentro desse pacote, ele também está tendo prejuízo. Porque quando se fala em 2,5 milhões circulando dentro do Quixeramobim, isso está resvalando em todo mundo. Então é um movimento de todos, é um movimento de cidadania. E termino aqui dizendo, se você está satisfeito com o que está aí, com o dinheiro que você está recebendo, se está dando tranquilamente, ótimo. Deve estar fazendo alguma mágica, eu não sei. Agora, se estiver insatisfeito, a hora é agora. Não adianta depois ficar reclamando no grupo do WhatsApp, ficar reclamando para o vizinho. A hora é agora. Vamos à Morada Nova, nesse movimento ordeiro e pacato e de cidadania, para mostrar para o estado do Ceará o quanto o produtor de leite é massacrado, o quanto o produtor de leite padece diante dessa política de preço perversa que foi implantada no estado do Ceará através de um monopólio que tem nos massacrado. Perfeitamente. O Chico, Eliezer e Círio, muito obrigado pela presença aqui no nosso ponto de vista. Acho que o recado foi mais que dado. Já está assinado o recado e a manifestação vai acontecer no sábado, dia 4, lá na Betânia. Aí está o banner que os meninos estão divulgando. Esse manifesto lá na Betânia, e não é só dos produtores aqui de Quixeramobim, os produtores da região também estarão se deslocando para lá e vão se reunir em frente à fábrica, né, Chico? Lá? Isso. Em frente à fábrica da Betânia, ali no Vale do Jaguaribe. Então, está aí o manifesto, a indignação dos produtores, está aí o recado deles aqui dentro do nosso ponto de vista. Agradeço.